Abra sua Bíblia lá em Mateus 5. Eu queria pensar com você o seguinte, né? Agora é dia 31 de outubro, nós celebramos 507 anos da Reforma Protestante. E mesmo tendo sido assim um movimento transformador para o Ocidente, possibilitando que todos, no mundo todo, né, desfrutem de inúmeros benefícios produzidos pelo trabalho dos reformadores, a Reforma Protestante às vezes é até ignorada e desprezada, o pessoal às vezes esquece, né? E aqui não é endeusando esses dias que eles sejam mais especiais que outras, mas a gente não pode deixar passar, né? Porque ela é muito mais importante pra gente que o Halloween, o Dia das Bruxas aí, que curiosamente cai no mesmo dia, e não é por acaso que a Reforma Protestante cai nesse dia, que é a véspera de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Tem toda uma história, né? Que no dia 1º de novembro existiam os debates na frente do castelo de Wittenberg, e então Lutero prega suas 95 teses na véspera, para que elas fossem conhecidas de antemão do debate. Então, publicavam-se os textos para depois debatê-los. Mas não vou falar de Halloween não, isso aí já é outro assunto. Então nós falamos sobre a nossa visão antes da reforma, nós falamos sobre o pensamento da reforma sobre o trabalho, então hoje nós finalizamos então como então essa fé reformada faz diferença para nós no nosso trabalho. As doutrinas que a reforma protestante resgatou, que nos são tão caras, que a gente, vamos pensar assim, resume o que a gente chama cinco solas, né? Sola fide, que é só a fé, sola escritura, que é somente a escritura, solo Christus, que é somente Cristo, sola gratia, que é somente a graça, e a sola Deo Glória, que é a Deus toda a glória, que nós temos visto nas quintas-feiras, no nosso momento de oração. Essas doutrinas, elas são fundamentais e elas trazem consequências como cristãos no nosso cotidiano. O que a gente faz de segunda a sexta também conta e deve ser pautado por essas verdades. Então, dentro desse sentido, eu queria refletir hoje com você então no texto de Mateus 5, do 13 ao 16, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos os vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Palavras do Senhor. Hoje a gente vê o sal, né, como uma função primordial na comida, mas não foi sempre assim. A gente sabe aí que o sal tem muitas utilidades ao longo de todo o tempo. Jesus viveu muitos séculos antes da invenção da refrigeração, né? O que seria de nós sem as nossas geladeiras? Mas naquela época não tinha isso. Então o sal, por exemplo, naquela época também tinha a função de conservar. Como certamente alguns dos nossos pais e avós utilizaram. No tempo do Israel bíblico, o sal também era usado para outras finalidades e com diferentes de simbologias. Se você abrir o livro de Ezequiel, lá no capítulo 16, vai falar do sal usado nos recém-nascidos como medida de higiene e prevenção de infecção. Quem nunca ouviu falar de lavar as feridas com salmoura? Até hoje, um bom otorrino fala para você quando você está com dor de garganta fazer o quê? Bochecho com salmoura. Ainda funciona, ainda tem efeito médico, né, nos dias de hoje. Também o sal, né, eu acredito que você saiba, mas vale lembrar, a palavra salário, já que a gente está falando aqui de trabalho, salário vem do latim salarium, que quer dizer sal. Sal era algo tão precioso e tão necessário
que era o pagamento do soldado. E é interessante porque o sal é um dos ingredientes que o nosso corpo não produz, sódio. Ele sempre é externo. Então, a gente sem sódio fica doente. Né? Por isso que é tão necessário, às vezes a gente, se ficar muito tempo só comendo doce, você vai ter um desejo de comer algo salgado. Porque o nosso corpo precisa dele também para se manter. Então, é algo importante que significa não só o salário aqui na ideia do pagamento, mas também a lealdade do empregado com o empregador. É por isso que você recebe o salário, a paga pela sua lealdade, pelo seu trabalho. Portanto, quando Jesus fala aqui de ser sal da terra, é muito mais do que só dar sabor ao mundo. Já a função da luz também é muito conhecida, né? A gente já sabe, luz dissipa a escuridão, melhora a visão do caminho, orienta a segurança, né? A gente sabe que se você acordar de madrugada no escuro, a chance de você bater o seu dedinho no cantinho daquele móvel, no meio do caminho, é enorme. Né? Então a luz, ela orienta o caminho, ela dá segurança, seja para você na sua casa, seja para o navegante que está no mar, seja para quem está dirigindo na estrada, né? Então, a luz, é importante pensar que a luz é algo também que a Bíblia diz que Jesus é. Jesus é a luz do mundo. Então, não apenas refletimos a sua luz, a luz de Jesus não veio ao mundo para ficar escondida. Se eu sou cristão, então ao contrário, a luz deve ser erguida e deve ser colocada num lugar visível. Nesse sentido, não é Jesus aqui nas nossas vidas não deve ser uma luz que se apaga, mas uma luz que brilha para todo sempre, que deve iluminar a nossa mente, o nosso coração e também a nossa forma de trabalhar. É interessante que eu estou aqui falando essas coisas para você, que eu creio que você já ouviu inúmeras vezes, em inúmeras mensagens, para reforçar uma coisa aqui, que é o verbo no imperativo. Vocês são a luz e o sal do mundo. Vocês são. Jesus diz isso para aqueles que estão ouvindo aquela mensagem dele lá no Sermão do Monte, que a gente estudou, né, ao longo desse ano. Então, e essas pessoas não são o sal e a luz por causa do seu saber intelectual, por causa da sua boa ética, mas porque elas estavam ali ouvindo o próprio Jesus falar. Não era por causa do empenho dela, do esforço delas, mas por causa de quem Jesus era. Então vocês são o sal da terra, a luz do mundo, porque Jesus o é antes de todas as coisas. Então, isso confirma em nós que nós somos algo ou alguém por causa daquele que nos torna esse algo ou alguém, que é o próprio Cristo, que é o sal e que é a luz. E nós então não somos chamados, é interessante também essa outra visualização aqui, para praticarmos e vivermos essa fé de forma isolada. Por quê? Porque seria o equivalente a uma luz escondida e a um sal que não dá sabor. Já parou para pensar? Nesse sentido, a nossa tarefa não é esconder ou nos esconder, ou esconder a luz, mas o quê? Agir no mundo. Nós somos jogados para fora. Nós somos lançados nesse mundo, então, para representar, para ser, né? Representar é muito pífio, é para ser. Vocês são sal e luz. Nesse sentido, é importante a gente pensar que a gente não vive no reino de Deus, senão no mundo. A gente tem essa mania de separar, né, as coisas do mundo e as coisas de Deus. E a gente viu até aqui que o pensamento reformado é o quê? Não existe isso. Ou tudo é santo, ou tudo é profano. Por isso a importância de nós pensarmos na integralidade da nossa vida. Que foi também o que nós vimos na escola bíblica, sobre o comprometimento por amor. De todo o coração. O coração como centro dos nossos desejos, das nossas vontades, de tudo aquilo que a gente é ou faz. Nesse sentido, a gente aprende até aqui que nós somos salvos, então, para boas obras, para bons
trabalhos. Como a gente tem trabalhado essa questão de trabalho, mas são palavras sinônimas, que vão além da igreja, que vão além do domingo, que vão além dessas 4 paredes. Ser sal e ser luz também onde eu trabalho. Essa é a consequência primordial do nosso pensamento reformado. E é muito importante a gente entender isso, porque eu queria fazer uma conta aqui com você, né? Tirando os irmãos que já se aposentaram, mas eu queria que você olhasse para trás também, pensando na sua vida de trabalho. Se alguém trabalha 40 horas por semana, por 40 anos da sua vida, isso significa que você empenha ou empenhará 80 mil horas do seu emprego durante sua vida. É muito tempo. E se você fizer a conta reversa, um culto 1 hora, 1 hora e meia, uma vez por semana. Quanto tempo? Onde você fica mais tempo? Muitas vezes a gente fica mais tempo dentro do trabalho do que convivendo com a nossa família dentro de casa. É muito sério isso. Então, ser sal e luz só no ambiente eclesiástico da igreja não tem sentido. Não tem sentido as nossas boas obras serem apenas obras de caridade, pontuais e eventuais. É muito sério, muito importante a gente pensar isso, porque eu estou aqui 80 mil horas sem contar locomoção, sem contar os anos de estudo que você teve para poder chegar naquele trabalho, para poder fazer aquilo que você faz. E é muito importante pensar nisso. Esse pastor americano, David Platt, ele diz o seguinte: uma das nossas maiores necessidades na igreja é uma compreensão de como o trabalho diário, de acordo com a palavra de Deus, está ligado ao supremo propósito de Deus no mundo. Deus está cumprindo a sua missão através do seu trabalho, através da sua vida, aonde você está. Como você está sendo sal e luz ali. Então, mostrar como servir e adorar a Deus através do trabalho, encarnar o Evangelho na nossa vida, é o que Lutero e os reformadores bateram na tecla e fizeram. Nós não vivemos uma fé apenas para comprar um terreninho no céu, para comprar indulgências, que era o costume da época. Você quer ir para o céu? Então deposite aqui no gasofilácio o seu dinheirinho, que você, a hora que cair ali o dinheiro, a alma de quem você ama ou a sua já está garantida um lugar no céu. Não é para isso. É sobre isso que os reformadores tanto trabalharam e evidenciaram. A gente falou dos problemas que nós enfrentamos nas primeiras mensagens, sobre insatisfação, sobre raiva, sobre estresse. Não é à toa que existe tanta insatisfação com o trabalho, tanta raiva, tanta tristeza no ambiente de trabalho, porque parece que é um ambiente onde não tem diferença. Eu estou ali para cumprir uma carga horária, para poder viver o meu lazer no final de semana, por isso que eu espero tanto pela sexta-feira, o sextou. E aí, como fiéis e adeptos da fé reformada, nós entendemos que não. O nosso trabalho também é o nosso campo de missão, também é a nossa vida, e Deus atua e opera aonde eu estou, trabalhando, sendo pai, sendo mãe, lá no curso onde eu estou estudando, enfim. O fato é que a nossa sociedade individualista e egoísta colocou o trabalho numa posição que eu trabalho para obter. Então o trabalho existe para um fim, ou é para eu ter lazer no final de semana, ou é para eu me dar bem na vida, eu poder ser rico, guardar dinheiro. E eu não sei se você percebe a sutileza disso. O trabalho ocupa o lugar de Deus na vida de várias pessoas. Por quê? Porque o trabalho se torna um meio para ser reconhecido, para ser amado, para ter segurança. Porque se eu tenho trabalho, eu vou ter dinheiro, eu vou ter renda, eu estou tranquilo na vida. Se eu ficar doente,
eu tenho lá minha poupancinha guardada, eu acabo utilizando o trabalho como um meio também para ficar tranquilo. A gente, como crente, fala, a graça de Deus nos basta. Nesse caso, a pessoa diz, o meu trabalho me basta. Ou então, se não bastar, o que ela vai fazer? Ela vai procurar outro trabalho. E outro trabalho. E trabalho. E é importante a gente pensar que nós precisamos interiorizar que o Evangelho de Cristo nos chamou da morte para a vida. A fé reformada gera consequência também na forma como nós trabalhamos. Eu não trabalho só para um fim, só para ter dinheiro. A cruz nos lembra que não somos mais dependentes de nós mesmos. Cristo pregou na cruz todo o pecado. A gente não precisa, não é o nosso esforço que garante que a gente vai ser salvo. É o sangue de Jesus derramado na cruz. Essa é a nossa fé. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo apresenta para nós o trabalho como um meio de adoração, de serviço a Deus e ao próximo. E aí eu começo a entender que através então das obras das minhas mãos, o fruto do meu trabalho, de como eu trabalho, eu sou sal e luz. Eu deveria ser. E não porque a gente é perfeito, não porque a gente é bom, não porque, olha, a gente desempenha bem. Porque hoje em dia é a moda, né? A sociedade do desempenho. Eu tenho que entregar o melhor, da melhor forma possível, ainda mais nesse mundo pós-pandemia, ligado 24 horas por dia, em que o trabalho muitas vezes se resume àquele que você faz ali no celular e que você não desconecta. Por isso que tanta gente aí, né, tá em burnout, tá? Porque não para, tá ali trabalhando 24 horas por dia. E a gente sabe, Deus mostra para nós, o trabalho é bom, mas Ele mesmo descansou de todo o trabalho que Ele fez, né? Mas não é o nosso foco aqui falar do descanso, mas o fato é que os reformadores e a doutrina da vocação, do chamado, é algo que diz muito para nós. Porque como protestante nós não podemos esquecer que todo trabalho diário e cotidiano deve ser entendido como um chamado de Deus. Eu trabalho porque Deus me chamou para aquilo. E nunca é demais destacar a posição de Lutero sobre o que é chamado a vocação. Esse pastor, o Lihard, ele comenta sobre o que Lutero desenvolveu naquele livrinho que a gente falou semana passada, que eu não vou lembrar o nome agora, das obras, que ele fala que a vocação é um chamado específico para se amar o próximo através do trabalho. Ou seja, segundo Lutero, nós respondemos ao chamado de amar ao próximo cumprindo os nossos deveres diários, que estão associados ao nosso trabalho, ao que a gente faz, como a gente faz. Lutero disse que nós só podemos servir realmente a Deus em meio às circunstâncias cotidianas, através do nosso trabalho ordinário, e que todas as tentativas de elevar o significado da vida contemplativa, aquela ideia de ser separado, de ter uma vida monástica, eram falsas. Então ele diz que a gente deve trabalhar. E não estou falando aqui que você não pode tirar um final de semana para ter um momento de reflexão, de contemplação. É bom, é importante, é necessário, é uma disciplina espiritual, inclusive, né? É o domingo que a gente vem aqui, que a gente ouve a palavra, é um final de semana que você vai para um lugar bonito, descansar, e, né, aquela vista linda. Eu, particularmente, eu gosto de chegar na frente do mar e olhar só a beleza do que Deus fez. Isso é bom, isso é importante, isso é necessário, mas a vida não é só isso. Basicamente é isso que Lutero vai refutar, que aquela ideia é o quê? A vida que prestava era a vida de quem estava no monastério, de quem servia a Deus lá orando, fazendo caridade, só essa que era boa. E Lutero vem refutar tudo isso. Então, 30 anos depois de Lutero, Calvino também vai desenvolver uma visão ainda mais dinâmica dessa ideia de chamado, que encorajou em grandes medidas vários empreendimentos urbanos e as possibilidades de mudança de vocação. Então, quando Calvino vem falar isso e trabalhar toda essa questão,
ele vai oferecer uma estrutura de engajamento para uma vida pública, que vai fazer muita diferença na nossa realidade. Ele vai dizer: se seguirmos fielmente o nosso chamado divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento, que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. E a gente poderia aqui falar sobre, depois da reforma, sobre capitalismo, sobre marxismo, mas o fato é que nenhuma coisa e nem outra conseguiu ou conseguirão cumprir na nossa vida a promessa de trazer um significado profundo para o nosso trabalho. Seja o trabalho como meio de produção, depois da Revolução Industrial, seja de uma forma diferente, porque nenhum desses meios traz resposta para nós. E é exatamente por isso que poucas pessoas, incluindo alguns cristãos, não encontram satisfação nos seus trabalhos. Porque têm olhado para o seu trabalho de uma forma que o mundo olha, de uma forma ímpia, não tem colocado o seu trabalho nessa perspectiva de que o trabalho é um meio também para adorar a Deus e para servir a Ele e ao próximo. É muito importante isso, porque em pleno século XXI, então 507 anos depois da reforma, nós somos confrontados não com uma, mas com duas grandes distorções quanto ao nosso trabalho. E essas distorções, elas levantam um muro enorme entre a fé pessoal e o trabalho público do cristão. E a nossa função então é derrubar esse muro e integrar fé e trabalho. Esse é o grande desafio para a gente. Para fazer uma reforma na forma como nós entendemos os nossos trabalhos cotidianos. Seja numa empresa, seja na minha casa, seja numa escola, em qualquer ambiente onde eu estou. Aquilo que você tem feito, onde você tem depositado as suas mãos, o seu intelecto. Pense nisso. Muitos cristãos hoje desejam, assim, sinceramente, uma abordagem mais profunda e até mais integrada de como servir ao Senhor, mas talvez seja uma coisa simples que falta. É olhar através do Evangelho, através do que Cristo fez por nós e para nós, como nós temos trabalhado. Se nós temos sido sal, se nós temos sido luz. Afinal, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, em todas as esferas da nossa vida, tem estado focado aonde? Em quem? Os reformadores mudaram praticamente o mundo, ocidental, depois do século XVI, chamada ética protestante. Ela vai moldando vários aspectos da vida das nações, da forma de entender a vida e da forma de trabalhar. E chegando até nós hoje, diante do mundo que nós temos, da forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho, nós devemos olhar para nós mesmos e pensarmos e refletirmos. Temos sido sal, temos sido luz no nosso ambiente de trabalho, naquilo que a gente tem se proposto a fazer. E eu queria então finalizar essa série com 4 considerações para a sua vida. E, em primeiro lugar, nós devemos redescobrir, que a nossa vocação primária é o chamado para seguir Jesus. É isso que nos une, isso é o primeiro nas nossas vidas. E assim a gente se conscientizar de que esse chamado abrange toda a nossa vida, inclusive o nosso trabalho. Todas as áreas da nossa vida. Não tem como a gente separar nossas vidas espirituais das nossas chamadas vidas, entre aspas, seculares. Não dá para fazer isso. Esse dualismo é filosófico, é grego, mas não é o cristianismo. Não é o que Cristo pregou. Nós devemos redescobrir, como protestantes, o sacerdócio universal de todos os crentes, vendo cada parte da nossa vida, trabalho, cidadania, família, lazer, igreja, onde nós vamos apresentar naquela área da nossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
É muito sério isso. Nós não podemos conduzir os nossos negócios no mundo com os mesmos valores e atitudes do mundo, dos outros. Não dá. A conta não vai fechar. A gente precisa confiar. A nossa vida espiritual não é só o que a gente faz no final de semana. Não é só a nossa devocional, aqueles 5, 10, 15 minutos que você prepara, que eu espero que você tenha ao longo dos seus dias durante a semana. Tudo é espiritual. Nós devemos fazer algumas perguntas, né? Se Deus é o mais importante, se Ele é o primeiro, como eu devo conduzir os meus negócios? Como eu devo gastar o meu dinheiro? Como eu devo morar no meu bairro? Como eu devo morar na minha cidade? Como eu devo fazer o que eu faço? Como eu devo comprar? Como eu devo gastar? Como eu devo trabalhar? E em segundo lugar, nós devemos entender que a vocação, o chamado, será diferente para diferentes pessoas, em diferentes momentos e estágios da nossa vida. Não é porque eu me aposentei que eu deixo. Deus chama a gente para um outro momento, para um outro estágio, para uma outra realidade. Não é porque eu mudei de trabalho que eu deixo. Agora eu vou... Não. Cada momento e cada estágio. Então a gente precisa abraçar essa visão da nossa vocação para que ela seja constante, para que ela louve e bendiga ao Senhor, mas também que ela seja flexível o suficiente para compreender que o trabalho que nós estamos fazendo, mesmo que ele mude, ele deva continuar louvando e bendizendo ao Senhor, sendo sal e sendo luz. Em terceiro, nós devemos entender a missão que há nas Escrituras em relação ao trabalho. Ou seja, você não terá uma vida significativa sem trabalho, mas você não deve fazer do seu trabalho o significado da sua vida. Você não terá uma vida significativa sem trabalho, mas você não deve fazer do trabalho o significado da sua vida. Como cristãos, nós devemos encontrar nossa identidade em Cristo, não no nosso trabalho. No entanto, o trabalho é importante, ele é a principal maneira da gente responder ao chamado de Deus para as nossas vidas. A sermos sal, a sermos luz no mundo insípido e no mundo sombrio. É pelo trabalho e pelo fruto dele que a gente conhece a árvore. E essa visão do trabalho, ela também deve resgatar o lugar do lazer, do descanso, as dimensões contemplativas da vida, como eu já falei, porque tudo isso faz parte. Deus descansou do seu trabalho no 7º dia e nós também devemos. Em quarto lugar, nós devemos perceber que através então dessa doutrina que está no trabalho, Deus restaura e transforma a cultura e a sociedade. Porque os cristãos não podem simplesmente ficar satisfeitos com as convenções coletivas ou individuais que nós temos na sociedade. É assim mesmo, sempre foi assim. Não dá. Os 4 atos da criação de Deus na história da redenção, eles envolvem a história do nosso trabalho, né? Criação, queda, redenção e restauração. E aqui eu queria terminar, concluir essa mensagem. Será que agora ele morreu? Ele perdeu ali essa mensagem com os 4 pontos, então, finalizando, da história de Deus na história humana, como Deus intervém na história humana e como isso se relaciona com o nosso trabalho. Primeiro, a criação. O primeiro ato, então, de Deus na história humana foi a criação. Ele nos criou. Aqui estamos, né? Foi o primeiro ato da história. Então, o propósito original do trabalho humano era o avanço do florescimento humano para quê? Para a glória de Deus. Lembra da primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster? Qual é o fim do ser humano?
Lembra da resposta? Bom, agora, chamando o catecismo de fé, é louvar e engrandecer o Senhor. Então, o nosso trabalho em qualquer esfera, em casa, na igreja, no lar, é glorificar o Senhor. Nós somos criados para isso. Não tem como a gente fugir disso, porque o nosso trabalho reverbera a adoração. O segundo ato na história aqui é a queda. O problema com o nosso trabalho é que a gente perdeu a conexão entre Deus. Por isso que a gente destoa. E muitas vezes o trabalho se torna um ídolo para algumas pessoas. E no trabalho elas têm segurança, elas acham que têm salvação e que podem contar com Ele para tudo. Só que não, né? Não dá para a gente idolatrar o nosso trabalho. Não dá para a gente adorar o nosso trabalho, porque o ídolo, como diria Tim Keller, ele nunca entrega o que promete. Porque está tudo bem no seu trabalho, mas amanhã você pode chegar e ser demitido, sem mais nem menos. Por exemplo. Então, o problema é justamente esse, é entender que nós estamos desconectados com Deus por causa do pecado. A queda faz parte da nossa vida. Então, nos nossos relacionamentos de trabalho, a mancha do pecado sempre vai estar lá, nos lembrando que nós somos pecadores. E sim, justamente por isso nós vamos sentir tristeza, raiva, e nós vamos ter um relacionamento dificultoso algumas vezes nos nossos ambientes de trabalho. Pelo pecado que habita em mim, pelo pecado que habita no outro, pelo pecado de todas as estruturas ali relacionadas. É importante que a gente não perca a nossa adoração a Deus por causa do nosso trabalho, que a gente não adore o nosso trabalho. E por fim, a redenção, que é o terceiro ato, né? As pessoas são redimidas ou resgatadas, não o trabalho. São as pessoas, eu e você. Porque nós somos redimidos, o trabalho não é mais sobre o nosso nome, sobre a nossa glória. É sobre o nome de Deus. É sobre a glória de Deus. Precisa ser. Porque nós somos redimidos e recriados como produto do trabalho de Deus. O nosso trabalho é importante, principalmente porque deve demonstrar o trabalho de Deus em nós. E será que nós temos permitido que Deus continue trabalhando no nosso coração? Nos moldando? Entregando a Ele como oração aquilo que a gente tem cantado, né? Senhor, é Teu, somente Teu todo o trabalho. O meu trabalho é descansar em Ti. A gente entrega e confia que Ele está redimindo também o nosso trabalho. E por fim, a restauração, que é o último ato, o trabalho da restauração. Isaías 65 e Apocalipse 21 revelam para a gente como será o trabalho no novo céu e na nova terra. Se você não lembra, depois releia em casa com calma. Mas nós vemos as nações trazendo o seu esplendor para a Nova Jerusalém. O jardim se tornando uma cidade. A cidade de Deus, aonde Ele vem o quê? Morar com o seu povo. Esse é o fim da história do trabalho. Um fim que é realmente um novo começo. Porque para toda a eternidade, o nosso trabalho, a nossa criatividade, a nossa indústria, a nossa produção, os nossos labores produzirão esplendor, glórias a Deus. Mas esse esplendor não será gasto em nós mesmos, nem para, olha como o nosso nome é grande, mas para a glória de Deus. Que assim seja, que a gente possa ter os nossos trabalhos restaurados nesse sentido, porque trabalhar não será mais penoso, insignificante, compulsório, mas será prazeroso, porque Cristo é quem redime a nossa vida e o nosso trabalho. Que tudo aquilo que nós fizermos, façamos para a honra e glória do Senhor. Amém?